Agora nós vamos fazer a persistência dos dados do nosso projeto. E para fazer isso nós vamos utilizar o banco de dados Postgres e uma API da própria Spring chamada Spring Data. Esse Spring Data tem toda a infraestrutura para gerenciamento de vários bancos de dados e a forma de configuração muda bem pouquinho. Então o banco se torna quase indiferente para essa configuração. Eu vou mostrar com o Postgres nesse exemplo aqui. Mas depois, possivelmente, teremos outros bancos e para você fazer essa configuração é muito simples. Vamos partir do nosso cenário que nós temos um banco de dados que tenha uma tabela chamada produto. O primeiro passo para fazer qualquer configuração de persistência é configurar o banco de dados para o Spring Data. E para isso nós precisamos adicionar o Spring Data no projeto. Então vamos adicionar o Spring Data no projeto e depois a gente faz a configuração. Para adicionar o Spring Data, você precisa vir aqui em Build Gradle, porque nós vamos adicionar uma lib pelo Gradle. E para fazer isso, basta você vir aqui nesse Build Gradle e adicionar dentro de dependências, são as dependências do projeto, essas duas linhas aqui, ó, Implementation, org Spring Framework.boot. Esse cara aqui é o grupo. Spring Boot Starter Data JPA, indicando que nós vamos utilizar o Spring Data com JPA. JPA é uma especificação Java para acesso a banco de dados, para comunicação entre a aplicação e o banco de dados. E essa linha aqui embaixo que nós vamos adicionar, Runtime Only, que é o driver do Postgres. Então se eu fosse fazer com outro banco de dados, provavelmente esse driver do Postgres não estaria aqui, e estaria sim o driver do outro banco de dados. Mas para o nosso projeto, estamos utilizando um banco de dados Postgres, nós vamos adicionar essas duas linhas aqui e já deve funcionar. Depois de adicionar essas duas linhas aqui no projeto, indicando que nós vamos utilizar essas libs aqui, essas bibliotecas, nós precisamos rodar uma tarefa do Gradle. Então eu venho aqui no meu Gradle Tasks e abro a tarefa aqui. Essa tarefa é chamada Eclipse, dentro de IDE Eclipse. O que isso aqui vai fazer? Ó, Generate all Eclipse files. Ele vai fazer o download de todas as libs do meu projeto, todas as libs que estão definidas aqui em dependência, e vai adicionar o class path, permitindo que eu possa utilizar essas libs no meu código. Depois de fazer isso aqui, as libs já estão no projeto. Em alguns casos, o Spring Tool Suite pode não carregar elas automaticamente. Aí você só vem aqui no produto, no nome do teu projeto, clica aí, botão direito, Build Path, Configure Build Path, e automaticamente quando ele aparecer isso aqui, ele vai dar um refresh e vai fazer tudo funcionar. Aí você só fecha a janela, que já vão estar aqui as libs. O segundo passo para fazer a configuração, para indicar para a minha aplicação qual banco de dados nós vamos utilizar, é vir aqui até Source Main Resources, editar o application.yml aqui e adicionar essa parte aqui às minhas propriedades aqui, que é Data Source, que é Spring Data Source. Esse cara aqui, indicando a URL onde o banco de dados está, o username, o nome de usuário, o password, a senha e o driver class name, que é o driver que eu vou utilizar para fazer a conexão com o banco. Repetindo mais uma vez, nesse caso aqui que eu estou usando o Postgres, a URL é essa e o driver tem que ser esse aqui do Postgres. Com outros bancos de dados, a configuração é muito similar a essa aqui. E você vai repetir esses dois passos, basicamente, com qualquer banco de dados, que é adicionar essa lib aqui do JPA, do Spring Data, adicionar o driver do banco de dados específico, vir aqui nas propriedades e adicionar essa linha aqui, ó, Spring Data Source, essas propriedades aqui, a URL, username, driver. Em alguns casos, em alguns bancos tem uma ou outra propriedade a mais aqui, mas são casos específicos. Nesse caso aqui nós já temos a configuração para o nosso banco Postgres, um banco chamado Meu Banco. E a partir de agora é só mapear as tabelas que nós quisermos utilizar e usar ela no nosso código tranquilamente.